Olá, futuro residente, eu sou a Alicia. Vamos a uma aula de psiquiatria, na qual a gente vai falar de transtornos mentais orgânicos. Transtornos mentais orgânicos são os transtornos psiquiátricos mais comuns em ambiente hospitalar. Portanto, não é só o psiquiatra que precisa saber. Clínicos, cirurgiões, ginecologistas e obstetras também precisam conhecer os transtornos mentais orgânicos. O que é um transtorno mental orgânico? É um transtorno com uma etiologia demonstrável, uma doença ou lesão cerebral, ou algum comprometimento que leva a alguma disfunção cerebral. Ou seja, tá? É uma manifestação psíquica de algum outro problema clínico do paciente. Então, uma doença psiquiátrica mais ou menos, né? Porque é secundária a uma condição clínica previamente instalada. Acontece comprometimento das funções cognitivas. O que é função cognitiva? É função de atenção, linguagem, de memória, de cognição. E também pode ter algum comprometimento também no comportamento ou no psiquismo agitado do paciente, que pode vir a cursar com uma agitação psicomotora. E as principais síndromes que a gente tem no transtorno mental orgânico, que cai bastante para vocês na prova de residência, é a demência e o delírio. Vamos falar então do delírio. O delírio é uma alteração aguda do nível de consciência. Isso aqui é importantíssimo. Ela é aguda, ela acontece de repente. Então, não existe histórico anterior. Geralmente na questão está escrito que o paciente nunca fez tratamento psiquiátrico, que não tinha nenhuma alteração e que, de repente, começou com um quadro de alteração do nível da consciência. Geralmente, um idoso que está internado, que fez uma cirurgia, de repente começou com alteração do nível da consciência. Abre o olho para delírio, tá? E é secundária a uma condição clínica instalada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer com um quadro abrupto de alteração do nível da consciência é rodar todos os exames para ver se é uma pneumonia, se é algum outro tipo de infecção, uma infecção urinária, e às vezes até obstipação intestinal também pode cursar com delírio em idoso. E também é comum sintomas emocionais associados. E aí o paciente, por exemplo, fica mais choroso e o médico faz diagnóstico de depressão, chama o psiquiatra. Mas não existe depressão com 1, 2 dias de evolução, Isso chama tristeza, E tristeza é um sintoma normal. Então, cuidado. Nunca teve nada, de repente começou com um quadro abrupto de alteração do nível de consciência, velhinho, internado, pós-operatório, abre o olho para delírio. E aí, você sabe diferenciar delírio de delírio? Então, vou explicar para vocês. Delírio, a gente já viu que é uma síndrome mental orgânica, secundária a uma condição clínica instalada, cujos sintomas são alterações cognitivas, agitação psicomotora e pode haver delírio também. O que é um delírio? Delírio é um sintoma, é uma alteração do pensamento. Então, a pessoa pensa que eu estou sendo perseguido, implantaram um chip no meu cérebro, a televisão fala de mim, tá? Mas esse é um pensamento que a pessoa tem certeza da veracidade dele, porque, obviamente, senão seria muito fácil tratar delírio, Você falava, imagina, a televisão não está falando de você, você está enganado. A pessoa, é mesmo, obrigada, Não, isso não é delírio, Delírio é uma crença, é uma falsa crença persistente e não corrigida pela argumentação do próximo. E o delírio é um sintoma. Sintoma esse que pode acontecer no delirium, que é a síndrome mental orgânica, num transtorno de esquizofrenia, por exemplo, numa depressão psicótica, numa psicose pós-parto. Esse é um sintoma que pode acontecer em várias síndromes, inclusive no delírio. Deu para entender? Então, o delírio, ele é um quadro abrupto, flutuante. Geralmente, o paciente, ele agita bastante à noite, de dia fica mais tranquilo. A duração dele é limitada, porque você vai tratar o fator de base que levou ao delírio e o paciente vai melhorar. E aí, o tratamento dessa condição que levou ao delírio, por exemplo, uma pneumonia, o tratamento com antibiótico é a primeira coisa que você vai fazer. Mas, claro, se o paciente estiver agitado, você não vai ficar esperando o antibiótico fazer efeito para melhorar a agitação. Como é que se seda paciente com agitação psicomotora? Como é que se trata agitação psicomotora?
Tirando a agitação no delirium tremens em paciente etilista ou alguma agitação muito ansiosa, o tratamento sempre da agitação psicomotora em caso de delírio, de quadro psicótico, sempre é com antipsicótico. Então, nunca o tratamento é com benzodiazepínico, só para etilista e ansioso. Mas ansioso agita muito pouco. Então, guarda isso. A sedação em psiquiatria geralmente é feita com neurolético, exceção do etilista. Então, a gente vai usar haloperidol, que é um neurolético de baixa interferência nos parâmetros vitais. Podemos usar intramuscular, uma ampola de 5 miligramas a cada meia hora até sedação. Ou, se for um quadro mais leve, podemos usar haloperidol, 1, 2 miligramas, ou risperidona, 1, 2 miligramas, que é um outro antipsicótico, via oral, até melhora do paciente. Quando melhorar o quadro clínico, vai melhorar também o quadro de delírio, ok? O delírio é muito frequente em pacientes internados, em pacientes na UTI, em pós-operatório de médio e grande porte, principalmente em pacientes mais idosos. E é um transtorno também pouco diagnosticado como delírio pelos clínicos e cirurgiões, que acabam diagnosticando como depressão ou como um transtorno psicótico e encaminhando ao psiquiatra. Vamos ver um filme? Okay, Mr. Stevens, I'm just going to give you a quick test here, all right? I'm going to touch your hand with this, and you tell me whether it feels sharp or dull. Why am I here? You're in the hospital. I said we're just going to give you a little quick test, okay? Does that feel sharp or dull? Mary left yesterday. Mr. Stevens, you're in the hospital with me, okay? We're just taking a quick look at you, and I just want to know whether this feels sharp or dull. Oh, is that Mary? Mr. Stevens, can you work with me for 1 second, please? Can you look, sir, can you look at me? Where am I? You're in the hospital, sir. I just told you that. All right? Can you look at me for a second, No. Mr. Stevens? No. Mr. Stevens, can you look at me for a second? Does that feel sharp or dull? I just want Mary. They're never going to think I did a complete neuro exam. Okay? Então, aqui a gente viu um paciente aí bem confuso, bem desorientado, não estava tão agitado fisicamente, né, mas não estava conseguindo focar e nem responder as perguntas, né, evidenciando aí um quadro de delírio. Então, tem que ser rodado todos os exames para a gente tentar, como esse é um quadro abrupto, tentar ver qual é a causa do delírio. Vamos dar uma olhada numa questão, então? Vamos ver se você já sabe responder? Um paciente de 65 anos realizou há 4 dias cirurgia para revascularização do miocárdio. Evolui, porém, no pós-operatório com alterações de comportamento, tenta levantar-se do leito, confunde o equipamento de monitorização de sinais vitais com um televisor e chama auxiliares de enfermagem pelo nome de seus familiares. Gente, essa questão despenca para vocês na prova de residência. Com certeza, se você for responder mais do que 2 provas para se candidatar à residência, você vai responder uma questão exatamente como essa. Só muda a idade do paciente, o sexo, e aí? Realizou uma cirurgia, ou estava internado com uma pneumonia, ou algum quadro clínico, para falar que, de repente, ele evolui abruptamente com alteração do nível de consciência. Quando se tenta entrevistá-lo, diz que não irá falar nada porque há pessoas na enfermaria querendo assassiná-lo, tá? Isso é um delírio, lembra que eu expliquei? Qual o diagnóstico mais provável? Então, o paciente não tinha nada, começou com um quadro abrupto de alteração do nível da consciência, né? É um transtorno delirante? Ele está delirando, tá? Mas para diagnóstico não é um transtorno delirante, que a gente costuma chamar de transtorno delirante persistente, quando a pessoa tem um delírio por muito tempo que não se modifica. Parafrenia tardia também, isso é uma terminologia que nem se usa mais. Delírio, aí sim, a gente fica com isso, né? Alteração súbita do nível de consciência secundária é uma condição clínica. Demência de Alzheimer, ó, cuidado, porque aí vem o velhinho, tá com dificuldade de memória, velhinho, mas de repente, não, de repente sempre é delírio. Demência, ela é arrastada. E depressão psicótica? Não, para você fazer um diagnóstico de depressão, a pessoa tem que estar com humor polarizado para depressão aí por várias semanas. Então, cuidado, essa questão sempre cai para vocês, né? Então, ficamos com a resposta de delírio.
E a demência? Vamos falar de outro transtorno mental orgânico, bastante comum, que é a demência. A demência, ela significa esquecimentos ou problema com a memória. Ela é progressiva, ela vai progredindo em fases, e a pessoa pode também ter alterações de comportamento e perda das habilidades adquiridas pela vida. Por exemplo, eu antes sabia costurar muito bem, agora eu não sei mais, eu esqueci como é que se faz um arroz. Mas ela é sempre progressiva. A maior parte dos casos, das causas para demência, são de causas irreversíveis. E a demência mais comum de se encontrar na população é a demência pela doença de Alzheimer. Isso é pergunta também muito comum na prova de residência. Só 15% dos casos de demência são casos reversíveis, como, por exemplo, uma hipertensão intracraniana. Aqui tem um gráfico mostrando, né, que a principal causa na população de demência é o Alzheimer, né? Depois tem aí o empate intravascular, a demência por corpos de Levy e a frontotemporal, tá? Mas vocês precisam saber que a principal é Alzheimer. E que a doença de Alzheimer, ela é um diagnóstico de exclusão, porque a certeza mesmo a gente só tem com análise do anatomopatológico da peça. Então, o que, que a gente faz? A gente pede, a primeira coisa que a gente pede é um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, para ver se não tem hipertensão craniana, algum tumor cerebral, ou se não tem micro AVCs que possam levar a um diagnóstico de demência vascular, tá? E aí, né, se não houver nenhuma alteração, se houver uma redução da massa volumétrica, aí a gente faz o diagnóstico de Alzheimer, sendo que o início dela é mais insidioso e os déficits de memória são os primeiros sintomas. Enquanto que na demência vascular, o quadro é mais agudo depois de algum evento neurológico, por exemplo, um AVC, tipo, né, que o paciente tenha tido, ele começa aí com os déficits. Coloquei uma tabela para vocês verem a diferença entre a doença de Alzheimer e a vascular. A vascular é que acontece depois de um evento vascular. Então, a Alzheimer é lenta e gradual, a vascular ela é abrupta depois do AVC, que aconteceu, né? A Alzheimer é progressiva, a vascular ela tende a se estabilizar, aí se o paciente tiver algum outro micro AVC, dá mais uma queda. O déficit cognitivo na Alzheimer é generalizado e na vascular é circunscrito. Circunscrito dependendo da área cerebral que foi acometida. O comportamento, o Alzheimer tenta ter um bom desempenho, o vascular pode ter mudança de personalidade, principalmente quando pega o lobo frontotemporal. A história familiar, né, claro, do paciente com Alzheimer é uma história de Alzheimer, e do paciente vascular é uma história de doença cardiovascular ou cérebro vascular. O exame neurológico é normal no Alzheimer e no vascular tem um sinal localizatório dependendo da região cerebral acometida. O tratamento da demência é feito com inibidor da acetilcolinesterase, rivastigmina, tacrina, donepezila, isso para impedir a progressão dos déficits de memória e para controle da agitação psicomotora e do comportamento neurolético em dose baixa, como, por exemplo, a risperidona 1 ou 2 mg, aloperidol 1 ou 2 mg por dia, porque o idoso a gente usa dose mais baixa. Aqui eu coloquei um quadro diferenciando delírium de demência. Então, o delírium ele é um quadro súbito, a demência é insidiosa. O delírium dura pouco tempo, depois que você tratou a condição primária que leva ao delírium, ele melhora. A demência não, no geral é progressiva. A consciência no delírium ela é flutuante e na demência ela é preservada. São comuns alucinações no delírium, já na demência não são comuns. A memória no delírio, a mais prejudicada é a recente. Na demência, primeiro começa pela recente e depois também prejudica a memória remota. O pensamento é muito desorganizado no delírio. Na demência, ele é diminuído, o paciente fala menos. O pensamento é muito desorganizado. O sono é bastante perturbado no delírio, já na demência não tem tanta perturbação. E o delírio, principal diferença, que cai bastante na prova. Delírio geralmente é reversível, geralmente não, sempre é reversível, e a demência geralmente é irreversível. Então vamos dar uma olhada numa questão. Na maioria das condições psiquiátricas, as técnicas de imagem convencionais, tomografia e ressonância nuclear magnética, oferecem poucos subsídios, exceto na... Então, a maioria dos quadros psiquiátricos é de diagnóstico clínico, pelo exame psíquico. Menos o quê?
menos a doença de Alzheimer, porque todas essas, depressão, bipolar e esquizofrenia, isso daqui a gente diagnostica com exame psíquico. Mas a doença de Alzheimer, a gente precisa pedir uma tomografia, uma ressonância, para a gente ver se não se trata de uma demência por causa reversível, como, por exemplo, uma hipertensão intracraniana, se não é uma demência vascular, que aí a gente tem que controlar melhor, né, os fatores para hipertensão arterial sistêmica, por exemplo, ou se a gente faz o diagnóstico de exclusão de doença de Alzheimer. Então, a gente fica com a alternativa D. Então, todo paciente com hipótese diagnóstica de doença de Alzheimer, a gente tem que rodar os exames para excluir as outras causas de demência. Tá? Então, a gente fica aqui, né, com a nossa aula aí do transtorno psiquiátrico mais comum em ambiente hospitalar, que é o transtorno mental orgânico. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.